A ficção se baseia na realidade ou a vida imita a arte? Um questionamento que às vezes as pessoas fazem, principalmente quem é de fora do meio literário, mas que ele é pertinente. Ele é pertinente porque normalmente a gente cria a partir das nossas experiências. Nossas experiências sejam na primeira pessoa ou que nós presenciamos, ou ficamos sabendo, ou lemos a respeito, e por aí vai. E ocasionalmente, por uma questão assim de algumas coisas serem anacrônicas, elas tenderem a se repetir, elas não pertencerem a uma época específica, acabam se repetindo. E daí a vida imita a arte. Mas na verdade não, a vida está se repetindo. A arte foi apenas uma forma de representação da realidade naquele momento em que ela foi concebida. Por que eu estou falando isso? Eu lembro que na faculdade de letras, se não me engano, foi em Introdução aos Estudos Literários com o professor André Monteiro, na FJF. Inclusive, foi um dos meus professores favoritos. Acho que foi o favorito junto com o professor Júlio César, que era da matéria de prática de gêneros acadêmicos. Até mando um abraço para os dois aí. Mas eu lembro que ele falou o seguinte numa aula, uma das primeiras, logo no primeiro período, que era o seguinte: é impossível você entender o movimento literário no qual você vive. Você só passa a entendê-lo depois que ele já acabou. Pode haver exceções, por exemplo, na década de 80, quando surgiu o Cyberpunk, ali com William Gibson e com o filme Blade Runner do Ridley Scott, que adaptava o Androids Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, até um dos meus autores preferidos. Você tem ali o surgimento do cyberpunk, mas era num contexto muito específico, em que você tem toda aquela coisa do ultraliberalismo americano, afinal de contas surgiu nos Estados Unidos o cyberpunk. Você tem o governo do Ronald Reagan ali pegando, tem aquela questão da repressão, não à toa, pouco depois surgiu as HQs do Dredd, né? Juiz Dredd, também é do mesmo gênero. Havia ali o surgimento do Bruce Sterling, que também é um dos pais do cyberpunk, mas você tinha um contexto social muito específico. O cyberpunk surgiu criticando o ultraliberalismo. Não à toa, o cenário mais comum dele é um futuro no qual ou o Estado é inexistente ou ele é ausente, ele se omite em tudo, ou então serve apenas de fantoche para megacorporações. De certa forma que a gente vive alguns anos aqui no Brasil, né? Aquela coisa da high-tech, low-life. Você tem acesso a certas tecnologias de ponta, você tem um governo manipulado por oligarquias e megacorporações, mas de uma forma invisível, fica ali oculta da sociedade. A qualidade de vida, com perdão da palavra, é uma bosta. Isso é o espírito do cyberpunk. Não à toa você normalmente tem protagonistas que eles refletem a desesperança. Tanto que depois surgiu o pós-cyberpunk, que é uma variação disso. Mas eu vou chegar lá. No cyberpunk você ali tem um personagem normalmente viciado em drogas, às vezes ele é doente. Dando exemplo já logo do Neuromancer, já começa ali. Um personagem que usa drogas, ele é um criminoso, né? Ele não tem mais acesso à virtualidade, que é onde ele era o foda, um cara excepcional, e do lado de fora da realidade virtual ele é um ninguém. Então você pode até fazer um paralelo ali com a questão da pobreza de repente, né? Esse cara está na situação de classe média, então ele de repente é um cara com boas condições que se vê subitamente pobre, abaixo da linha de pobreza.
mas é um contexto específico. Normalmente você não nota esses movimentos literários enquanto eles ocorrem, mas acho que a gente está vivendo um que é possível perceber. Lembram que eu comecei perguntando se a vida que imita a arte? Vamos lá. Na literatura fantástica acontece as duas coisas. Você costuma pegar elementos da realidade, como ocorre nas outras formas literárias, mas a vida tende a imitar a arte com mais força nesses casos, porque muito do que é produzido busca refletir a sociedade atual, através de uma metáfora. Então, você encontra exceções a isso, mas tradicionalmente a literatura fantástica, de um modo geral, reflete isso. Eu vou explicar como. Você fala assim, Gemma, literatura fantástica entra terror também, e terror não tem muita crítica social. Bom, costuma ter sim, só não é nítido. Sabe aquela coisa, mostre, mas não diga? Você pode encontrar paralelos ali. Dando um exemplo, então, a começar pelo terror atual. Há algum tempo, quando você ia assistir um filme de terror, alguma coisa assim, você encontrava sempre a mesma fórmula, já há alguns anos. Por isso que eu tinha parado até de ver filme de terror. Pelo seguinte, você tinha um cara com uma câmera, ele ia gravando ali, às vezes a câmera passava de mão em mão entre os personagens, e era uma força sobrenatural que às vezes só aparecia no fim, e costumava todo mundo morrer no final. O mais comum estava sendo isso até. E aquilo começou a ficar enjoado, era sempre o mesmo formato de filme, aquela coisa, e deixou de ser uma novidade, algo que era para ser um diferencial, igual a primeira vez que eu acho que fizeram isso, que foi com a Bruxa de Blair, até bem antes de virar moda, virou moda depois daquele... que era nessa Sobrenatural, não? Fizeram vários daquilo. Tá, dane-se. Vamos prosseguir. Então, atualmente no terror agora você encontra muito de uma privação de algum sentido, ou você encontra uma privação de forma de se expressar, quando não as duas coisas. Eu tive essa percepção hoje, enquanto eu estava trabalhando num texto em que eu estou revisando. Acho que nem compensa falar o título e o autor aqui, afinal de contas o cara quer deixar o livro engavetado por um tempo, depois da revisão, para jogar num concurso. Não lembro qual agora também. Mas na história você tem ali um grupo de personagens que tem uma privação de um sentido, não vou falar qual, para quando eu publicar não estragar a surpresa de ninguém, né? E a história vai se resolvendo a partir disso. Acontece uma coisa no mundo, as pessoas vão se transmitindo como se fosse uma doença mesmo, essa privação de sentidos, mas tem uma entidade por trás disso, e as pessoas não conseguem mais se entender, mesmo sendo fácil se comunicar. Não é uma privação sensorial que limite a sua percepção de comunicação, mas a ausência dela cria problemas de se comunicar, o pavor daquilo. Foi uma jogada interessante, me lembrou um pouco o ensaio sobre a cegueira do José Saramago, só que com outra pegada. Foi uma coisa filosófica, fiquei pensando, porra, puta que pariu, né? É mesmo. Tanto de filme, de livro que tá saindo, em que as pessoas ou não podem se comunicar ou não podem perceber alguma coisa do mundo. Eu lembro que eu revisei um livro do Jefferson Passos, há uns tempos atrás, chamado Capela, em que tem um grupo de pessoas que está numa capelinha, no meio do mato, e tem uma criatura rondando a capelinha e as pessoas tentando sobreviver a essa criatura. Se você sair da capela, você morre. Se você
ficar olhando para fora, eu acho que corre o risco de morrer também. Tem um tempo que eu revisei, foi no ano passado. Foi no ano passado? Foi em novembro. Foi em novembro que eu revisei o livro dele. Parece que não é tanto tempo assim, mas para mim que sou revisor, eu reviso quase que um livro por dia em média, dependendo do tamanho do livro, é claro, e da quantidade de erros. É já um tempo considerável. É um tempo considerável. Ano passado eu lembro que eu fiz uma contagem de... Eu falei até livros, agora há pouco eu estou colocando assim, livros e contos, tá? E deu mais de um material revisado por dia. Então, se você levar em conta, desde novembro, já tem um tempo para mim. Parece que passou mais. Mas eu lembro também que nesse livro havia algumas atitudes que você tomasse, a criatura que está do lado de fora, você não sabe qual é, te mataria. Lembrei também muito daquele filme Bird Box, em que há criaturas invisíveis, você não as vê durante todo o filme, mas se um personagem as enxergar, ele acho que morre, é levado à loucura e se mata, alguma coisa assim. E tem Um Lugar Silencioso, também um filme em que as pessoas não podem falar, senão uma criatura encontra elas. Eu lembro que teve um outro também que as pessoas ficavam surdas. E percebem que é sempre sobre percepção. Sempre aquela coisa da percepção da realidade. E também, ou sobre se expressar. Se você parar para pensar que a arte pega um reflexo da nossa realidade para ser construída, mesmo que a nível inconsciente, e é o que me parece ser nesse caso, soa muito como se, pelo menos por parte assim, do que se vê no terror, há um medo da expressão. Não só de se expressar. Não estou falando aqui de se expressar no sentido de politicamente correto, mas parece haver um medo de que, assim, vamos supor, você ter uma falsa noção da realidade, ou você perceber algo terrível da realidade e isso te enlouquecer, ou você se expressar e isso seu fim, e por aí vai. Parece ser um reflexo do caos da sociedade. Acho que o grande movimento que a gente vive agora é vamos dizer assim, a literatura do excesso de informação. Você percebe isso até no estilo literário de uma obra qualquer que você pegar. Você nota que cada vez mais é frequente que as narrativas sejam mais aceleradas. Você tem menos detalhes. Você pega um livro da década de 70, 60, você percebe que é uma tendência muito mais aos floreios, aos enfeites. E a gente mesmo, hoje, quando alguém lança um livro que tem muitos floreios e tal, ele tende a não vender tão bem. As pessoas largarem o livro porque elas querem algo para ser consumido rápido. Não necessariamente ser consumido rápido, mas eu digo assim, de fácil digestão. Você pega, você passa aquelas páginas e não quer perder tempo, você quer informação logo. Então, é uma mudança de paradigma da literatura, quando antes você tinha muito aquela coisa de assim, não, vou fazer todo um desenvolvimento, você tinha tempo para isso. Vou apresentar o cenário, vou apresentar os personagens e por aí vai. Hoje não. Hoje a gente já entende que assim, existem até técnicas para isso, de você apresentar um personagem enquanto já está contando a história. Algo que foi até no filme que eu assisti ontem, foi aquele Você Nunca Esteve Realmente Aqui. Ele faz isso muito bem. Ele te apresenta o personagem e toda a complexidade dele, o personagem principal, no caso, chama Joey, interpretado pelo Joaquin Phoenix, mas ele é apresentado sem que se diga nada a respeito dele. Sem que se diga uma palavra. Ah, você era um agente do FBI, você
tem estresse pós-traumático, você tem depressão, você... Não, em momento nenhum você recebe uma informação direta, mas é sempre mostrado. E a história está correndo, a história vai acontecendo. E até mesmo as coisas que poderiam ser mostradas, elas são cortadas para algo mais direto. Então, por exemplo, se o personagem mata alguém com um martelo, você não vê essa morte acontecendo, você viu depois. Então o cara já está com a cabeça aberta lá no chão, caído, e o personagem já está andando indo embora dali. Ele pulou isso. Cada vez mais a gente nota isso também nos livros. Muitas vezes você pega um livro, vamos supor, do Dan Brown, um exemplo aqui de um autor que vende muito, e ele costuma, nos momentos de ação, vamos dizer, algo mirabolante, tá? Ele pula aquilo, ele dá a perspectiva de um outro personagem no outro lugar. Então quando você vê, aquilo já aconteceu, mas ele deixa o gancho para o momento que vai acontecer ao terminar um capítulo. Então ele vai acelerando a narrativa dele, e quando você percebe, a ação em si é vamos dizer assim, o ápice da história, o momento alto, a apoteose do livro. E assim, ele dá o ritmo e passa aquela estrutura de que o fim tem que ser grandioso. É uma literatura mais comercial, mas ele sabe fazer isso bem. Eu gosto disso nele. É prático. Então vamos lá. Passei ali pelo terror, né, enquanto reflexo social do que a gente vive, e cheguei na parte em que nós estamos com a literatura mais acelerada. Percebem como é um reflexo dos tempos atuais? Você vive uma superaceleração das informações e você nem sempre pode expressar tudo. Você não sabe se aquilo que você está vivendo é mesmo real. No caso do Bird Box, por exemplo, no caso até daquele filme Cloverfield, a Rua Cloverfield, esse não é o 2 da trilogia, em que há uma jogada dessa também, em que a personagem está dentro de uma escotilha, um bunker subterrâneo, um negócio desse. Quer dizer, todo bunker é subterrâneo, né? Imbecil. E você não sabe se o mundo sendo destruído lá fora é algo que está acontecendo mesmo, se a personagem foi sequestrada e está sendo manipulada, e coisas assim. Reflete muito, por exemplo, a questão das fake news, que não é um contexto só nacional. Começou nos Estados Unidos com a eleição do Donald Trump, embora já existisse antes, né? Os Estados Unidos já inventaram até uma guerra falsa com a Espanha e outro país para poder vender mais jornal na década de 30, pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, na medida em que as coisas vão se tornando algo na sociedade, você vai tendo novas perspectivas, você passa a enxergar elementos disso na literatura. Acho que é um exercício interessante para se fazer, até para você, se for autor, entender se o seu material tem potencial vendável, comercial ou não. Mas então eu tenho que me limitar à temática tal, eu tenho que entender o que está acontecendo? Não, na verdade não. Eu disse que é um exercício interessante, não quer dizer que seja obrigatório. Você pode vender bem sem fazer essa análise, você pode até abordar esse tema sem saber que está fazendo isso. Afinal de contas, eu estou falando disso tudo a nível inconsciente. Mas acho que é muito interessante a gente refletir sobre o tipo de conteúdo que a gente está consumindo. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje e até mais.